Programa 1, módulo 4, tema 2, do livro Mediunidade, Estudo e Prática. Os espíritos errantes. O Allan Kardec vai chamar de espírito errante aqueles espíritos que estão no intervalo entre as encarnações. Falar espírito errante é a mesma coisa que dizer que são espíritos que estão esperando uma próxima encarnação. Os espíritos que, através das suas encarnações, ele sutiliza o corpo perispiritual, fica etéreo, ele alcança a perfeição, ele vai ter como moradia o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é um mundo natural, é um mundo primitivo. Quer dizer, primitivo não no sentido de atrasado, de ser primordial, de ser da nossa essência, ser o primeiro. E aqui na Terra, nas encarnações, a gente vem buscar desenvolver habilidades, desenvolver competência, progredir. Nessa fase, nessa etapa da evolução da Terra, a gente também vem reparar erros que nós cometemos com as leis divinas. Mas por finalidade, o objetivo da reencarnação é crescer, é expandir as possibilidades. Nós temos ligado à Terra uma variedade muito grande de espíritos, cada um está numa etapa evolutiva. Mas todos aqueles espíritos que ainda têm necessidade de retornar à Terra para encarnar, para evoluir, são chamados de espíritos errantes. Aqui errantes não é no sentido de erro, espírito que cometeu erro. É espírito que ainda não chegou na sua moradia final, não adentrou na linguagem evangélica no reino de Deus. Porque entrar no reino de Deus não é entrar por uma porta física, né? E entrar no espaço físico. O reino de Deus é a condição, é o estado dos espíritos perfeitos. Por isso que Jesus falava, o meu reino não é deste mundo. É o reino dele, onde ele reina, onde ele tem total domínio e controle, é sobre o mundo espiritual superior. É o reino da paz, é o reino do amor verdadeiro, daquele amor que brota espontaneamente como a água brota de uma fonte. Daniel, e esses espíritos que não acreditam em reencarnação? Eles desencarnam e como que eles entram no processo de reencarnação? Os espíritos, eles continuam no mundo espiritual depois da desencarnação com as mesmas ideias que eles tinham aqui. Alguns, como os materialistas, já têm, na hora que eles despertam, o primeiro impacto, a primeira decepção que faz eles mudar, porque eles acreditaram a vida inteira que não existia a vida depois da morte física e que não acreditavam que existia Deus. Na hora que eles chegam lá e depois de um tempo eles são obrigados a perceber que eles estão fora do corpo e que continuam vivos, aí eles também são forçados pela circunstância a acreditar em Deus. Porque se eu vivo, existe uma vida fora do plano físico, então tem uma força superior que comanda tudo isso daí. Não necessariamente se eles reencarnarem, na próxima encarnação eles já conseguem trazer ideias espiritualistas. Alguns sim, outros não. Devagar vai havendo um despertamento. Em relação à reencarnação, ela é lei. Não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. A doutrina espírita só revelou, quer dizer, tirou o véu para a gente ver o que já existe na natureza. Então vem para a reencarnação todos os espíritos. Os que acreditam nela, os que não acreditam, os que estão conscientes, os que estão inconscientes. As almas chamadas arrependidas são aqueles espíritos que passam por uma colônia espiritual, estudando, com instrutores, participando de cursos, eles organizam a reencarnação, adquirem mérito para isso. Os outros são atraídos para ela, pela encarnação. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, ele causa como se fosse um ralo, uma sucção magnética que atrai o espírito para a encarnação.
Se for planejado, vem acompanhado pelos benfeitores, tem tudo um plano certinho, sabe quem é que vai encarnar junto, ou às vezes espera alguém encarnar, ou está numa certa idade para encarnar. Os outros, aqueles que não têm mérito, eles são encarnados compulsoriamente, eles são encarnados sem planejamento. Essa encarnação para eles vai ser mais difícil, mas eles vêm. É por isso que continua, agora eu entendi, eu ia te fazer essa pergunta. É por isso que continua ainda espíritos que não acreditam em Deus, encarnados. Deve ser... Existem várias camadas na Terra. Nas camadas superiores, é mais etérea, mais sutil a energia, só consegue chegar lá os espíritos que têm um perispírito mais sutil. Ali existe uma compreensão mais ampla do que seja a vida. Agora, a primeira camada, as camadas mais próximas da Terra, ele ainda está sujeito às condições das nações. Os espíritos que chegam ali, eles estão ligados ainda à língua do país onde eles falaram, às religiões que eles professaram, eles continuam do mesmo jeito. Há pouco tempo, num estudo, nós falávamos de irmãs religiosas, freiras, que trabalhavam como espírito num hospital, faziam lá o trabalho de enfermaria, mas elas não sabiam da existência de mundos espirituais mais para cima, e nem aceitavam a reencarnação. Mas nem por isso a reencarnação deixa de existir, porque ela é lei de Deus. Qual é a diferença de saber ou não saber? Mas o negócio é ser bom. Quem é bom é premiado. É verdade, mas quando você sabe, você evita de cometer, quando você sabe como a lei funciona, alguns erros, e você se prepara melhor para a vida, para a existência. Se eu sei que eu vou reencarnar, não um reencarnacionista que é preconceituoso, ele é preconceituoso por falta de inteligência. E veja bem, eu sei que eu reencarno, uma hora eu venho com a pele negra, outra hora eu venho com a pele branca. Uma hora eu venho como senhor, a outra hora eu venho como servo. Uma hora eu venho como patrão, como empregado. Se ele sabe disso, ele está convencido e ele continua cometendo os erros, é uma falta de inteligência. Enquanto que os outros que não aceitam isso, eles vivem essa vida desse jeito por concepção. Se existe uma vida só e eu estou nesse bairro, eu vou defender esse bairro. Se existe uma vida só, ela começou no berço, ela acaba no túmulo, eu vou fazer de tudo para eu ser feliz nesse intervalo que vai do nascimento até a desencarnação. Você viu como que vale a pena a gente entender como que é a verdade? Por isso que Jesus falou, conheça a verdade. É a lei de Deus. E ela te libertará, porque a partir do conhecimento que você tem, você organiza a tua vida diferente para ela ser melhor sucedida. E quando você entende isso, você entende também as bem-aventuranças de Jesus, porque ele sempre fala no futuro, bem-aventurados serão. Entendendo que nós somos espíritos imortais, entendendo que nós temos várias encarnações, o que você não consegue alcançar agora, se você persistir, você alcança na outra. Se a tua felicidade ainda ela não chegou, continua no caminho, persista no caminho certo, porque o que você fizer hoje, você vai colher lá no mundo espiritual e na próxima encarnação. Então todos vêm pela encarnação. Alguns, a encarnação é planejada, é um passo à frente na evolução. Outras, ela é compulsória, vem de qualquer jeito. Está muito tempo no mundo espiritual, existe uma força que comprime a pessoa a se encarnar. Não existe essa decisão, esse livre-arbítrio indeterminado. Eu vou ficar para sempre sem encarnar. Não é assim que funciona a lei. Então esses espíritos, enquanto eles estão aguardando uma nova encarnação, na codificação a gente vai chamá-los de espíritos errantes. É uma quantidade enorme de espíritos na Terra, dadas as condições que a Terra está, porque ela ainda é planeta de prova e expiação. Então a maioria dos espíritos que desencarnam, eles entram na situação de errante. Quem não vai entrar na situação de errante no mundo espiritual? Ele já passou dessa fase de expiação. Que vem na Terra, ele encarna, mas ele é missionário. Ele já é um espírito evoluído.
Ele não veio através da encarnação desenvolver o seu espírito. Porque aquelas coisas que a Terra está vivendo agora, ele já experimentou e ele já superou. Ele vem porque ele tem condições de ajudar. Quando ele sai da encarnação, ele não é espírito errante para a Terra. Ele pode ou não se encarnar. Agora aqui, a natureza do plano espiritual. Como que é a natureza no plano espiritual? Mais uma vez, a gente precisa, para falar disso, falar que existe várias camadas. Várias camadas ligadas à Terra. Partindo de onde nós estamos aqui, da crosta terrestre, para cima, existem várias camadas. Até na nossa atmosfera tem várias camadas, não tem? Na nossa atmosfera tem a troposfera, tem a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera. Quanto mais para cima vai ficando, mais longe vai ficando as moléculas. Ela vai ficando mais rarefeita. Também em termos espirituais. O mundo espiritual, ele é feito de fluido. Por que o mundo espiritual é feito de fluido? Porque nenhum espaço é vazio. Todos os espaços do universo ele é preenchido pelo fluido cósmico universal, que vem de Deus. Deus vai emanando, vai liberando. Mesmo aqui na Terra, tudo que é feito pelo fluido cósmico universal, só que ele está mais compactado. E depois, nas várias camadas, ele vai ficando mais sutil, mais eterizado. As coisas que tem aqui na Terra, elas não são barreira para um espírito. Parede, fogo, grade, não são. Mas no mundo espiritual, dependendo da camada que eles estão, o fluido, para eles, é uma barreira igual a parede é para nós aqui. O corpo deles não é fluídico? Se um espírito tiver um corpo fluídico denso, e ele tiver na primeira camada, o fluido que envolve a primeira camada é denso, ele não vai ficar barrado por esse fluido? Vai. Se um espírito tiver uma camada superior, o perispírito dele é etéreo, ele desce para essa camada mais baixa, esse fluido mais grosseiro é barreira para ele? Não, ele atravessa, igual ele atravessa a parede. No mundo espiritual tem plantas, tem animais, eles são domesticados lá, eles vivem por um tempo. Na hora que eles reencarnam, eles promovem as mutações. Está vendo lá umas plantas tudo iguaizinhas, durante muito tempo, às vezes séculos. Aí quando aquela forma astral, perispiritual da planta é reencarnada de volta, ela nasce com as características daquela espécie, mas já com pequenas transformações. E na reprodução dela aqui, ela vai dar origem a novas espécies. É o elo perdido da ciência, eles não sabem, né? Ah, como é que é? Tinha um primata, parecido com um chimpanzé. Depois surgiu o primeiro homem, mas tinha que ter alguma coisa aqui no meio, eles não sabem o que é, e ficam procurando esse elo perdido, escavando para ver se acha os fósseis dele. O elo perdido é o corpo perispiritual. Quando fica lá, recebe um tratamento especial, na hora que encarna já transfere para a parte biológica essa mudança, essa modificação. Então nós vamos encontrar no mundo espiritual, na primeira camada, um mundo bem parecido com o nosso. Que fez a personagem lá do livro Libertação. Não, e a vida continua? Lembra da moça? Esqueci o nome da personagem. Achar que ela estava no mundo físico. Ela entrou num hospital para fazer uma cirurgia. Ela tinha um câncer de tireoide ou de pâncreas? Tireoide, né? E o homem que estava junto com ela de pâncreas. E os dois desencarnaram e se encontraram no mundo espiritual. E ela falava, não, o que é isso? Estão falando que nós não estamos mais na Terra. Até uma mulher falou bem baixinho para ela, né? Deixa eu falar uma coisa para você, que ninguém escuta. Eles falam que nós não estamos mais na Terra. E ela fala que bobagem, começa a bater o pé no chão. Lá para ela, o chão é firme. É lógico que é firme, ela não está com o corpo físico. Ela está com o corpo fluídico. O corpo fluídico dela é compatível ao chão de lá, a plataforma. Então ele não afunda. Agora vai nós lá, a gente nem sobe, né? Nós nem subimos com esse corpo, não. Como é que vai subir com esse corpo? Com esse mundo espiritual, quanto mais próximo da Terra, da nossa camada, mais parecido é os costumes, os hábitos, a linguagem, a alimentação. E quanto mais para cima, mais parecido
com o espírito universal, aquele que é cidadão do cosmos, aquele que não precisa da materialidade e das coisas da terra para viver, aquele que se comunica com o pensamento, aquele que absorve da atmosfera os fluidos. De repente você vê um livro lá e fala assim, os espíritos se alimentam de fluidos pela respiração. Aí você vê um outro livro, ele falando que eles estão tomando caldo reconfortante. Se você não fizer uma análise e saber de que lugar que ele está falando, você vai falar, alguma coisa está errada, e nenhuma está errada. Depende do ambiente onde o espírito esteja. Se ele estiver nas esferas superiores, mesmo ligado à terra, onde tem os departamentos da arte, departamento divino, da religião, se falar que ele está tomando caldo reconfortante, você pode desconfiar. Assim como aqui na terra, tem pessoas, né, que pegam um pratinho assim e põem 2 colherzinhas de arroz, mexe assim com o garfinho, come e está alimentado. A gente acha estranho. Eu acho muito estranho isso. E ele fica alimentado e trabalha o dia inteiro. Lá nas camadas superiores eles não precisam, mas aqui embaixo precisa. Os livros do André Luiz é farto disso, né? André Luiz estava no mundo espiritual, foi para uma região umbralina. Quando ele foi atendido, para começar lá, como que as pessoas estavam? Com roupas maltrapilhas, esfarrapadas, roupa. Depois ele foi pego por uma maca, puseram dentro de uma maca. Não, espírito na maca? É, na maca, conduziram ele na maca, não foi isso? Chegou lá, puseram numa cama, deram água para ele num copo. Ele tinha uns ferimentos na região gástrica, aplicavam pasta. Foi num computador ver as preces que fizeram para ele. Lembra disso? Sentava nas fontes de água, assistia peças teatrais, músicas, sonetos. Entrou num aparelho lá que eles chamam de aeróbus e ficou suspenso no ar e se deslocou. E isso é uma realidade semimaterial de uma cidade que todo mundo acha que é bonito, maravilhosa, mas que ainda é muito materializado, que é o nosso lar. Quer dizer, que para a gente ir para lá, nessa circunstância, já é um prêmio. Mas a gente tem que entender que tem coisa muito melhor que isso. Muito melhor que isso daí. Lá para cima. Com detalhes, né? É verdade. É a referência que nós temos. É a referência que nós temos. Quando você falou, se a gente conseguir ir para lá, já está bom. Já está, nossa, está ótimo. Está ótimo, mas tem coisas para cima, né? Que vai convidando a gente a querer melhorar cada vez mais a nossa condição. Então a natureza do plano espiritual, o ambiente, ele é compatível às criações mentais dos seus habitantes. Desencarnei, eu sou levado para um ambiente de acordo com a minha natureza perispiritual. Só que não tem como a gente mudar a realidade do perispírito se nós não mudarmos a realidade da nossa mente. E a realidade da nossa mente a gente só muda através da forma de pensar, da forma de falar e da forma de agir. Por isso que nossos irmãozinhos fazem uma cruzinha nos 3, né? Pensamento, fala e sentimento. É os 3 que nós temos que cuidar. Então, através das camadas mais baixas, os espíritos que estão mais próximos de nós, o que eles estão pensando? O que eles estão pensando? Na primeira camada? Nas mesmas coisas que nós nos preocupamos aqui. A criação dele é muito materializada, muito mental, né? Agora, não existe pessoas aqui na Terra que já têm um pensamento divinizado, gente. Vamos falar a verdade. Não é porque às vezes a gente não pensa que não existe. Tem pessoas que só pensam coisa boa. Tem pessoas que falam de uma forma que a gente parece um poema, não é? Essa mente, ela vai criar, ela se junta com outras pessoas lá. E na hora que ela se juntar com outras pessoas, o que elas vão criar naquele ambiente? Isso é uma coisa maravilhosa. Aquelas notas musicais, né? Sai suspensa pelo ar, lá onde eles estiverem. Portanto, não é de estranhar que a gente encontre ainda no mundo espiritual
vestimenta. Quando nós desencarnamos, a nossa mente, ela cria uma túnica branca, né? Alva. É assim que a gente se apresenta no mundo espiritual. Mas se o espírito tiver com a mente destrambelhada, são aquelas vestimentas como nós vimos no filme Nosso Lar, esfarrapada, maltrapilha. Se a pessoa achar que ela é uma baronesa, ela vai se apresentar no mundo espiritual vestindo como uma baronesa. Para o deboche dos outros, igual lá nós vimos no mundo espiritual, não foi? Eles debochavam um do outro. Porque é um espírito. Já viveu na Terra materializado, sai do corpo e ainda continua materializado, um debocha no outro. Claro que quem debocha é espírito mal também, porque o espírito superior nunca vai debochar da miséria dos outros. Então ali a gente pode encontrar florestas, bosques, pomares, flores e uma fauna, uma quantidade de animais muito diversificada. Como é que os espíritos se locomovem no mundo espiritual? Depende do lugar que ele está. Mais uma vez, depende da condição dele. Se o espírito tiver um perispírito materializado, denso e grosseiro, ele vai andar com os pés. Está vendo a comunicação? Alguns falando? Tivemos várias comunicações de espírito falando, estou cansado já. Eu já andei para lá, eu ando. Quando eu chego lá, não tem mais fim, eu volto, tudo de novo. Eles estão andando como se eles estivessem aqui na Terra. Precisaria? Não. Mas a mente deles está condicionada a isso, então eles vão andar. Os espíritos que estão em boas condições se transportam por volitação. Olha que coisa interessante que é volitação. A alma, a centelha de luz, né? Foco de luz, ele é circundado por um corpo fluídico, o corpo perispiritual. Se ele for sutil, o espírito pensa onde ele quer estar e ele vai, arrasta esse corpo rapidinho, na velocidade do pensamento. É por isso que os espíritos disseram para Kardec, o espírito, ele sopra para onde ele quiser. A gente não sabe de onde ele veio e não sabe para onde ele vai. Não sabe qual foi a encarnação anterior, não sabe qual vai ser a próxima. E ele se desloca na velocidade do pensamento, quando ele está em boas condições. Se o perispírito dele for muito pesado, ele não consegue, aí ele anda com as pernas mesmo. Você já pensou que beleza, gente? Não que a gente deve querer desencarnar. A encarnação para nós é um prêmio, é uma oportunidade. Mas já pensou se a gente viver bem e desencarnar bem e poder se deslocar desse jeito? Eu quero estar lá nos Estados Unidos. Já estou lá. É bom o médium ter essas informações? Se eu sou médium de incorporação e eu não tenho essa informação, eu incorporo do mesmo jeito. Mas é bom o médium ter essa incorporação, essas informações, os que trabalham mediúnico, já que o livro é sobre mediunidade? Lógico que ele é, sabe por quê? Porque ele está fazendo uma prece e o espírito vem. Aí você fala, mas que coisa é essa, se ele não sabe disso? Acabamos de falar, o espírito já está aqui? Já está aqui. Então, se você tem informação, a tua fé, ela fica fortalecida, porque acontece e você tem certeza que é mesmo. Né? Como ocorre a comunicação entre os espíritos desencarnados? Depende, de novo, do ambiente onde ele esteja. Se falarmos de espíritos mediano ou espírito superior, é telepatia. Quando ele pensa, ele elabora imagens. E aí, então, aquela imagem ela sai, ela se desloca e chega no outro, o outro colhe aquela imagem e lê pelo pensamento a imagem. Por isso que diz que o pecado começa no pensamento, né? Começa no pensamento. Porque para nós o pensamento não é nada. Mas na natureza, que a Terra é uma partezinha só da natureza. O mundo espiritual é que é amplo. Ele é alguma coisa. Alguma coisa que se lê, que se enxerga e que se pega. Você vê que coisa? Por isso que alguns palestrantes, quando vão fazer a interpretação dos mandamentos de Deus, e algumas pessoas não aceitam, eles falam que quando a gente pensa alguma coisa de alguém, pelo pensamento você já está cobiçando a pessoa. Eles não falam isso?
Porque você cria toda a imagem e ela caminha e os espíritos que estão perto estão vendo tudo aquilo, aquela cena acontecendo. É muita responsabilidade. Né? O Luiz falava sempre, fazendo a interpretação disso, que a gente nunca deve falar alguma coisa ruim, né? Por exemplo, eu quero matar fulano. E tem gente que quando fala isso já até vê o jeito que quer matar. Está criando uma cena e jogando sentimentos nela. Ele caminha. Talvez você não faça, mas alguma mente colhe aquilo lá e pode fazer. Você é responsável por aquilo. Falava assim. Falava? Então ele falava sempre que era para a gente estar sempre abençoando. Às vezes ele falava, passa um avião, eu já falo, Deus te abençoe, já, né? Tudo. Essa é a verdadeira oração. Essa é a oração verdadeira. É você estar sempre, sem precisar parar de fazer o que está fazendo, dinamicamente construindo com as ideias as coisas boas. A harmonia, a saúde e a paz. E os espíritos que estão lá no nosso lar, será que se comunicam todos desse jeito? Olha, gente, são espíritos que há 50 anos atrás fizeram uma revolução lá. Quando o governador falou que eles não iam comer mais material sólido. Quando eles não iam plasmar mais carne, eles fizeram uma revolução, quase tiraram o governador do cargo dele. É verdade isso que estou falando ou não é? Fizeram. O governador falou assim, nós temos uma nova proposta. É claro que o governador estudou a maioria dos que estavam lá, 1 milhão de espíritos, e percebeu que eles tinham condições de fazer um salto. Que a proposta que ele tinha não era muito longe do que eles podiam alcançar, só que por comodidade eles queriam continuar. Então, às vezes, nós não somos condenados por aquilo que nós não podemos fazer. Às vezes a gente não pode fazer, a espiritualidade obedece, mas às vezes a gente pode dar um salto à frente e não quer, porque acostumou, porque acomodou. E ele colocou, você sabe que lá tem um departamento da matemática, os matemáticos faziam cálculos e gráficos para mostrar para o governador que ele estava errado, que ia comprometer a estrutura fluídica daqueles que lá viviam. Jamais eles estavam preparados, não agora. E cada departamento se organizou para se rebelar contra o governador. Ele foi firme e ele levou aquela cidade a um patamar superior, não sem trabalho, porque ele trabalhava de noite para convencer que eles podiam. De noite, de noite, de noite, de noite, de noite. Por que eu estou falando isso? Porque depende, de novo, depende do ambiente onde você esteja. Lá eles queriam continuar comendo carne. Vê que coisa. Então lá, ou nas camadas mais baixas ainda, precisa verbalizar. Olha o culto do Evangelho, a gente ensinando, não é? Tem vezes que a gente ensina, a gente fala, será que eu estou falando bobeira? Será que é uma superstição? Quando eu falo para os outros assim, mas você lê alto, viu? Quando você faz o Evangelho, a gente não fala isso? E de vez em quando dá um nó. A gente aprende, daqui a pouco a gente desaprende algumas coisas, né? E você fica em conflito, você fala, mas eu estou falando uma coisa que é certa ou é uma coisa da minha cabeça? Porque a doutrina espírita é assim. Se ela acontece de verdade na natureza, seja na natureza física ou espiritual, eu estou falando a verdade. Porque a doutrina espírita é a doutrina da verdade. Se eu estou falando uma opinião minha, é uma superstição. Se aquilo não funciona do jeito que eu estou falando, é uma superstição. E a gente fala para os outros, aí dá uma paradinha, fico pensando, o que eu acabei de falar, hein? Tem que falar alto, sim. Quando eu passei pela orientação e eles me disseram que eu teria que fazer o evangelho no lar. Então a gente lia, eu e o Gaúcho, e fechava o evangelho e eu punha lá em cima. Quando eu voltei novamente na orientação, na semana seguinte, eles falaram para mim assim, não é para fechar o evangelho, é para deixar ele aberto. Então, a espiritualidade ainda mantendo ele aberto, a espiritualidade ainda está ensinando aqueles mais Continuava. que estavam tendo necessidade, né? E eu fechava, e eles falavam, não é para deixar ele aberto. Mas se eles estão lá em casa, pode ser até nosso parente. Se eles estão lá em casa, porque eles acham que eles estão vivos, então eles estão condicionados àquilo lá. Alguns espíritos não podem comer, mas chega perto do cheiro da alimentação e exala aquele cheiro da alimentação. Aqueles que ainda têm necessidade. E participam da nossa conversa ali. Está falando mal de um parente e eles estão ajudando. É verdade, sem vergonha mesmo. Eles acham que eles estão vivos. É preciso ouvir a voz humana. Por que os espíritos são trazidos para os centros espíritas?
para aprender. Mas o que é isso? Tem gente que fala. Tanto instrutor, espírito elevadíssimo, vem aprender com a gente. Ué, eles não sobem até essas dimensões. O corpo deles, por enquanto, é muito pesado. E eles precisam ouvir a voz humana. Olha o papel da voz. Quantos milênios, né? Que a voz vem caminhando. Quer dizer que a comunicação, ela é pelo pensamento. A base dela é pelo pensamento. Mas de acordo com a necessidade, às vezes a gente fica preso ainda às nações, às línguas, os idiomas e a verbalização dela. A alimentação nós já falamos. E a vestimenta dos desencarnados. Quando nós desencarnamos, a nossa mente, ou às vezes ajudado pelos espíritos que vêm nos receber, ela plasma um corpo fluídico semelhante a um manto. Quase todos os relatos de evidência, né, de clarividência, falam assim para os espíritos que já estão vivendo nas cidades espirituais. Mas se o espírito, na hora que ele desencarnou, ele quer plasmar a roupa que ele gostava, ele plasma. Ele plasma. Por isso que a gente vê também, quando eles não foram ainda para o mundo espiritual, com roupas parecidas com as que eles usaram aqui. É a mente que cria no fluido, no corpo fluídico, o formato. Porque o corpo fluídico, ele obedece ao padrão do pensamento, ele toma a forma que o pensamento quer. E assim nós encerramos. Era isso que nós tínhamos. Fizemos um comentário bem resumido de cada item. Eu vou, como tem um tempinho, eu vou passar para vocês a imagem que o Kardec passou. Nós estávamos comentando isso no estudo ontem de sábado, que também coincidiu com o de hoje. Tem um trecho num dos livros do Kardec, que ao falar dessas camadas do mundo espiritual, ele usa um exemplo muito simples. Ele fala assim: você imagina, se você quer saber dessas várias camadas, você imagine um vaso, e desse vaso está saindo uma fumaça, e essa fumaça está subindo. A gente enxerga as coisas aqui na Terra porque a luz bate e reflete, não é? Então como é que a gente vê a fumaça logo perto do vaso? Ela bem escura, cinzenta, a gente vê ela bem junto, né? Depois a gente vê ela vai clareando, vai ficando mais sutil, até chegar uma hora que a gente só vê o brilho do sol. É a mesma fumaça. Então ele está mostrando para nós, tanto o vaso, que é a Terra, como a fumaça que está próxima da Terra, como a que está mais distante, é o mesmo fluido. Mas a qualidade dele é diferente porque ele vai ficando desmaterializado na medida em que ele sobe. Desmaterializado. Menos denso. Mais eterizado. O espírito, quando ele está muito avançado, o perispírito dele fica tão eterizado que a matéria já não sensibiliza mais ele. Não causa nenhuma sensibilidade. Por exemplo, frio e calor. Ele já não sente mais. É isso aí, até o próprio perfume, né, da flor, ele não sente mais o perfume da nossa flor. Porque perfume da flor é molécula química, molécula química e material. Ele não sente mais. Agora, os que vão vindo mais para baixo vão sentindo mais, vão percebendo mais as percepções materializadas. Qual é o nosso trabalho então? De nos desmaterializarmos. Por isso que fala virar luz, né? Luz é coisa material, é um símbolo, né? É desmaterializar-se. E quando esse precisa mover a matéria, ele utiliza O fluido. de um espírito mais que está. Se ele quer agilidade, ele não quer deslocar grande quantidade de fluido, porque pelo pensamento ele teria que aglutinar, né? Ele pega um espírito que tem um perispírito mais denso, os batedores, e ele faz isso para ele. Assim, por exemplo, vou usar a linguagem, o exemplo que Kardec deu. Assim como um médico que só trabalhando com a caneta, às vezes tem dificuldade de mexer um armário, ele então se utiliza de um funcionário, de um operário que tem mais força física para mexer o armário. Outra coisa que nós vimos interessante em relação a isso: cada grupo de espírito tem um perispírito formado com o fluido do seu planeta.
Nós que estamos aqui na Terra precisamos vestir a nossa alma com o fluido da Terra. Todos nós estamos com esse fluido cósmico universal modificado pela Terra. Mas ele é igual em cada um de nós, o perispírito? Não. Porque dentro daqueles fluidos que a Terra apresenta, tem várias moléculas diferentes. E cada um vai atrair as moléculas de acordo com a sua evolução. Então, mesmo no mesmo planeta, nós temos perispíritos de composição diferenciada. Uns mais refinados, outros mais grosseiros. E se a gente sair do planeta Terra para ir em outro mundo, aí a gente não consegue com o nosso perispírito. Tem gente que fala isso, gente, por isso que eu lembrei de falar. Fala assim, na hora que eu durmo, eu desligo, né? Aí então, o perispírito, ele, quando a gente encarna, ele solta uma projeção que enraiza em todas as células. Lembra da pergunta? Onde que está o perispírito? Em todas as células ele está enraizado. Aí na hora que ele vai desprender, emancipar pelo sono, ele solta de todas as células ali, né? E fica preso pelo cordão de prata. E aí esse cordão é flexível, ele pode ir, desde que seja o limite da Terra. Porque com esse perispírito nós não podemos chegar em outro mundo. Se a gente precisar visitar outro mundo, tivesse condições para isso, aí nós teremos que vestir a nossa alma com o fluido daquele planeta. É muito legal. Outra coisa em relação a isso, a última agora para a gente poder finalizar, é que a gente também estuda que todos os mundos eles são habitados. Vamos pensar só nos nossos, aqui do sistema solar que está mais próximo. Os 4 planetas que estão perto do Sol são rochosos, sólidos. Os 4 últimos são gasosos. Se a gente sair aqui da Terra, agora, com esse corpo físico, e nós formos lá para Júpiter, ele não tem terra firme, a gente ia afundar. Mas se a gente fosse com o nosso perispírito, mesmo sem o corpo, nós ia afundar também. Porque ainda é pesado para Júpiter. Quer dizer que os moradores de lá, os espíritos que estão lá, eles têm um corpo fluídico, eterizado. Por isso que nossos aparelhos vai demorar muito para perceber essa vida fora do planeta.